Eu sou Lei Spinelli e esse é o canal Ciência de Amor. E hoje, como eu já deixei avisado nos stories, quem não viu, vai lá acompanhar, tem bastante coisa interessante no dia a dia. Como eu já deixei avisado nos stories, hoje eu tô trazendo este livro aqui maravilhoso, que é um caderno de exercícios sobre como se libertar dos seus medos. Bom, eu escolhi trazer essa temática. Vocês vão vendo ao longo dos próximos vídeos, vocês vão vendo que tem uma sequência, que eu já deixei planejados alguns temas, né? Porque vai ter um apanhadão de certas coisas no final do ano, né? Daqui a pouco, né? E aí eu tenho também outros livrinhos desse, mas em específico eu pensei em começar com esse aqui, porque ele fala sobre medos, e medo, a gente vai ver inclusive aqui nesse livrinho, que é uma das emoções mais universais, né? Então, se for para realmente impactar, né, na vida de pessoas, eu acho que começar pela parte dos medos, que é uma coisa assim mais visceral, né? Muito mais instintiva, né, do que algumas outras emoções, eu acho que vale a pena. Mas se vocês gostarem desse modelo de vídeo, né, eu posso trazer também os outros cadernos que tem sobre atenção plena, sobre desapego. São bem interessantes. Vocês vão ver que esse livrinho aqui, ele é fininho, ó. Fininho, bonitinho, assim, ó. Quem vê não dá nada por ele, mas tem um conteúdo excelente. E aí, junto com isso, eu pensei também em fazer um modelo de vídeo mais espontâneo aqui neste caso. Eu não me preparei, assim, em questão de roteiro, em questão de nada. Eu simplesmente, né, vou trazendo os tópicos do livro para vocês e vou trazendo os exercícios que ele tem, né? A gente vai acompanhando. Talvez o livro seja o vídeo seja dividido em mais de uma parte, mas é bem interessante de acompanhar, vocês vão ver. Eu vou começar aqui lendo essa partezinha de trás, só para ter uma prévia. Bom, o medo atrapalha nosso dia a dia, aparecendo sem se anunciar, em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossos encontros, às vezes muito visível, como quando temos medo de um animal, mas ele também sabe ser insidioso, como quando recusamos um agradável convite sem razão aparente e quase a contragosto. Embora fôssemos impotentes quando esses medos foram criados, não existe hoje qualquer razão para permanecermos escravos deles. Na verdade, é possível se libertar de seus medos e até modificar os programas de limitação, de desvalorização, de sabotagem e etc., criados inconscientemente. Este caderno de exercícios é uma oportunidade para conhecer essa parte sombria de nós mesmos. Vamos identificar nossos medos, trazê-los à luz, pouco a pouco, e depois transcendê-los. E aí fala um pouquinho também sobre o autor. Ele se chama André Carboner, uma coisa assim. Ele é educador especializado, diretor de um centro de formação coach de diretores em empresas. Lidou muito tempo com o medo, confrontando pessoalmente a ansiedade crônica. E baseado em seu caminho pessoal, ele criou o método de liberação de medos, chamado FESTEN. Atualmente, ele se dedica a escrever e formar seguidores de seu método. Esse livrinho, inclusive, ele faz parte de uma coleção, se eu não me engano, aqui, ó, chamada Coleção Praticando o Bem-Estar, que tem todos estes caderninhos de exercício. Assim, quando eu conheci essa série, essa coleção, eu fiquei apaixonada. Tem tanta coisa bacana. Atenção plena, como eu já falei, né, que inclusive eu tenho esse. Mas também tem caderno para exercícios de inteligência emocional. Tem como ampliar amizades e as suas relações. Comunicação não violenta. Eu não sei se chama desse jeito, mas é algo assim. Os fabulosos poderes da generosidade. Como ser convincente em qualquer situação. Aqui, a comunicação não violenta, é isso mesmo. Comunicação não verbal, né? Exercícios para eficácia pessoal. Praticar lei da atração. Gestão de conflitos. Caderno de Ho'oponopono. Psicologia positiva. Assim, tem muita coisa bacana. Arte terapia. Como aceitar o próprio corpo. E aí, eu vou até reforçar aqui.
quem vê, né, não dá nada. Só que muitas vezes, gente, esse tipo de livro é o que pode trazer uma grande diferença, porque às vezes as coisas mais simples, elas são mais fáceis de absorver no cérebro. E quando se trata de gatilhos, a gente pode muito bem saber de muitas coisas, mas ainda não, digamos assim, não criamos uma rede, né? Não interligamos certo conhecimento ou não internalizamos ele na prática. Esses detalhes podem fazer diferença na hora de aplicar o que a gente aprendeu no nosso dia a dia. Ou seja, você pode ter um ótimo conhecimento, mas por causa de uma coisinha simples, ainda não conseguir aplicar no seu dia a dia. Então, assim, quando eu soube desses caderninhos que trazem exercícios nesse modelo, né, bem simples e divertido de fazer, eu achei ótimo. E aí, quando eu conheci realmente, pensei, então, tenho que compartilhar esse conteúdo de alguma maneira. E estamos aqui hoje, né? Inclusive, só mais uma coisa antes da gente começar, propriamente com o livrinho, eu coloquei nos stories que tem uma questão interessante, né? Que os medos, eles não são apenas coisas da nossa cabeça, eles também são coisas da nossa barriga. Achei interessante isso e achei um ponto de referência legal para a gente começar, né? Para ter uma prévia, um ponto de partida. Por quê? Ele vai dizer aqui o fato de que existem neurônios no nosso intestino, na nossa barriga. E isso influencia na maneira como nós sentimos o medo. Então, além de hormônios e outras maneiras do corpo se comunicar, existem neurônios na própria barriga. É real. Ele começa trazendo essa introduçãozinha que eu li agora há pouco, falando que o medo faz parte de nós, que quando foi criado em nós, né, determinado medo, nós não tivemos a chance de impedir. Muitas vezes acontece quando somos mais jovens, né? Muitas vezes quando criança, por exemplo. Porém, nós podemos lidar com o medo agora. Mesmo sem impedir que aconteça, podemos neutralizar. Né? É possível sim, ele já começa trazendo isso. Trazendo essa ideia de que nós podemos, pouco a pouco, tirar nossas sombras, né, da obscuridão, trazê-las para a luz e transcendê-las, ou seja, tornarmos algo maior do que elas. E aí ele traz uma frasezinha, né? O que nós realmente somos para além dos nossos medos. Ou seja, será que não existe algo além disso? Às vezes temos um medo e é como se fosse uma porta. A gente só vê aquele medo, como se fosse uma porta fechada. E na verdade, justamente é nessa porta que a gente pode bater e encontrar muita coisa boa, né? Como se fosse essa metáfora é bem. E aí ele vem falando como identificar os medos, uma parte essencial para começar. Porque o medo também é sobrevivência. Então, aí vem outra questão: o que nós seríamos sem o medo? Poderíamos estar em perigo. Porque assim como a ansiedade, o medo é um instinto de proteção de sobrevivência. Então nós precisamos deles, mas de maneira equilibrada. E aí nós temos a tendência a muitas vezes bloquear, a não querer sentir o medo, a não querer olhar para ele, virar as costas, pôr embaixo do tapete. Muitas vezes é até sem querer. Isso daí traz uma série de consequências, até porque sendo inconsciente, muitas vezes a gente pode estar sofrendo por um problema que nem percebe que está acontecendo. Às vezes outra pessoa vê e tenta nos dizer e a gente não entende porque não consegue ver, está sendo inconsciente. E daí ele traz essa parte. É muito importante a gente poder ser consciente do que seria isso daí, de tirar das trevas, tirar a sombra, né, do esconderijo e trazer para a luz, trazer a consciência. E aí nós podemos realmente olhar de frente para eles, abrir as cortinas. Em sua vida, se você vivesse sem medo, o que você mudaria? Aí ele traz ótimos exemplos aqui. No seu ambiente, você ainda trancaria a porta? Deixaria de jogar fora os alimentos no dia em que expira o prazo de validade? Então você já não teria tanta prudência também, né? Aí nos seus comportamentos, você ainda usaria transportes públicos à noite? Continuaria se calando por medo de desagradar? Em suas crenças, você continuaria se sentindo incapaz ou até desinteressante?
em sua relação com os outros? Continuaria se desvalorizando, se comparando? Lembrando que eu coloquei nos stories isso daí também, que são exemplos de medos. Quando a pessoa tem mania de se comparar o tempo todo, parece que não. Mas estar se comparando com outras pessoas é o medo de não ser bom o suficiente. E aí você pode até pensar que seria algo do tipo uma arrogância, não sei, alguma vontade de se mostrar melhor do que o outro, e muitas vezes é o contrário, né? O medo de você não ser tão bom quanto o outro, aí você fica se comparando, ai, será, será? Por isso que dizem que não é saudável fazer isso, né? O quanto menos pudermos fazer isso, melhor. Então vamos ver aqui como é que faz, né? Detalhe, eu li esse livro já faz um tempinho, então tem muita coisa aqui que eu já sei, mas eu não vou lembrar dos detalhes, né? Eu não decorei o livro inteiro. Então eu também vou ter várias surpresas aqui ao longo do vídeo com vocês. E eu vou participar também dos exercícios, até para dar o exemplo, né? Para vocês fazerem em casa. E eu vou colocar também um medo muito comum, que é o medo de falar em público. Que é um medinho que eu tenho, assim, aquela coisinha, né? Que de vez em quando ataca aquele bichinho do medo de falar em público. E aí, né, aproveitar também para dar o exemplo e para também exercitar um pouco. Vamos lá. A primeira atividade. Verifique agora todos os medos ativos que vivem em você. Já pensou quanto espaço você pode ter de sobra? Se você simplesmente limpar o espaço que está sendo ocupado pelos seus medos, pode ser tanto espaço que até causa uma vertigem, né? Nossa, imagina, é que nem falar assim, como seria a minha infância se não existisse miojo? Nossa, ia sobrar um espaço enorme, né? Ai, gente, parece que não, mas o medo ocupa muito espaço mental. A gente vai ver um pouco mais disso ao longo do livro. E aí ele fala aqui: as pessoas que lhe causam medo, as situações, as ideias paralisantes, as crenças, as fobias, seja o mais exaustivo possível e complete esta lista assim que surgir uma nova ideia. Então, tudo que você pensar, assim, tudo que vier na sua cabeça, você faz uma simples listinha e coloca. Ah, vamos supor, eu falei que eu tenho medo de falar em público, né? Então vamos focar nessa parte. Mas aí você pode colocar de coisas simples às coisas mais complexas. Um bom truque para completar essa lista é perguntar aos seus amigos próximos sobre os medos que eles identificaram em você. Mas pergunte a alguém de sua confiança o que será e que será benevolente com você, ou seja, alguém que vai, né, querer te ajudar e não atrapalhar. Guarde cuidadosamente essa lista, pois ela será a base do seu trabalho. Tá? Então, começando assim, de maneira simples, para a gente ter uma visão geral mesmo. Então, o medo é um sinal emitido pelo corpo para demonstrar perigo. Pode ser um sinal, pode ser um perigo real ou irreal, uma situação real ou imaginária, né? E podem ser medos racionais ou irracionais. Os medos racionais, eles nos alertam para um perigo real, o ataque de um animal, a possibilidade de um acidente, a proximidade de um vazio e etc. Por exemplo, um grande abismo, né? Quem nunca, até mesmo num filme, olhou para aquele abismo e ficou, nossa, dá uma sensação assim de, como é que posso dizer, de estar vulnerável, né? Porque, vamos supor, já assisti algum filme assim de gente que escala montanha, alpinismo, né? E aí você vê aquela pessoa subindo com um negocinho desse tamanho, assim, umas cordinhas que parece que não vale nada, e aquela altura lá embaixo, você se imagina olhando para baixo, chega a dar uma sensação assim de que e se a corda quebra, né? Tô dando um exemplo aqui, que é assim que o nosso cérebro reage. Muitas vezes apenas observando, ele já tem essas reações. E outra coisa, o organismo se mobiliza para fugir ou atacar. Aceleração dos batimentos cardíacos, aumento da acuidade mental, decomposição das gorduras para fornecer mais energia e etc. Ou seja, muitas outras coisas. Esse tipo de medo gera então um comportamento expansivo, em outras palavras, a produção de energia para o exterior. A adrenalina favorece e sustenta o esforço, criando um estresse positivo, ou seja, impulsionando o corpo. E as emoções que os acompanham são também de tipo explosivo, como o ressentimento, o pavor ou a raiva. Então, olha que interessante, né? Outras emoções já se conversam ali junto com o medo também, tá? Já os medos irracionais não correspondem com a realidade.
Medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado, medo de falar em público, medo de fazer um exame ou medo do futuro, que também é uma coisa abstrata, né? Não digamos que não é exatamente real. A única realidade que nós temos é o agora. Então, esses medos são inibitórios, ou seja, eles podem ser paralisantes, geram um estresse negativo que tende a nos fazer desmoronar, ao contrário dos medos racionais, né, que geram um impulso para colocar o corpo em movimento. As emoções correspondentes são, é importante, do tipo implosivo, ou seja, alguma coisa relacionada a se reprimir, resignação, apreensão e depressão. Então, realmente, são sentimentos que se relacionam com paralisia, né? São sentimentos paralisantes. E podem gerar compulsões, como vícios alimentares, em álcool, bulimia, alimentação em geral, né? Ciúme. Daí ele vem falando, né? Quais os tipos de origem dos medos irracionais. Pode ser direto, por exemplo, você foi mordido por um cachorro e aí você fica com um medo espontâneo, incontrolável, né? Um medo irracional de cachorro. Qualquer cachorro que você vê por aí, você já fica assim de olho regalado. E aí tem a causa indireta, que, por exemplo, você fica bravo com alguma coisa que seus pais fizeram, mas você acaba se acusando em vez de acusar os seus pais, para não ter que ter problemas com eles. São duas. A primeira causa indireta, que é essa, né? E a segunda causa indireta, como se fosse uma A e uma B, que é você se apropriar dos medos dos seus pais, por exemplo. Então, você convive com o medo da sua família, que você vê frequentemente no seu círculo familiar, e você acaba se apropriando disso. Também é um tipo de medo indireto. Aí eu vou ler mais um trechinho aqui. Eu não estou lendo o livro inteiro, tá, gente? É só uns trechinhos, assim, eu tô contando o que eu já sei e tal, e lendo os trechinhos, assim, pra ir acompanhando mesmo a lógica, a cronologia do livro. Inclusive, eu vou deixar o link aqui para quem quiser conhecer a coleção e pedir em casa. Super, super bacana, vale conhecer. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ver depois. E aí, eu vou ler um trechinho aqui. Assim que a situação é identificada ou algo similar ao evento inicial se apresenta, ele desencadeia sensações corporais, mesmo que a situação presente não seja de forma alguma perigosa. Então, você bateu o olho no cachorro, já dá aquele medo mortal. As fobias, como o medo de insetos, de cobras e do escuro, representam um caso particular, porque, embora irracionais, ainda assim são resultado de um medo real, que foi deslocado por nosso inconsciente. Se uma mãe nunca dava espaço para seu filho e impunha seus pontos de vista, essa criança vivia em uma verdadeira prisão simbólica. Mas como era impossível confessar para si mesma que a sua mãe era alienante, ela desloca esse medo para o medo das aranhas, pois estas simbolizam o aprisionamento pela associação com o inseto preso na teia. Isso me lembrou até aquele filme Coraline e o Mundo Secreto, pra quem já assistiu. Que há uma criança que encontra uma entidade, tipo um bicho-papão. Ela come almas de crianças. Só que ela não aparece como bicho-papão, ela aparece com a cara da mãe das crianças para poder enganar elas e se fazer de mãe perfeita. E aí depois as crianças descobrem que ela é uma devoradora de almas. Bom, spoiler aí para quem não assistiu o filme ainda, mas nada demais. Ela, na verdade, tem uma forma de uma aranha. E é interessante fazer esse paralelo aqui, né? Que eles realmente usaram esse tal arquétipo de que a aranha tem a ver com prisões, porque tem uma cena em que a criança tenta fugir, a Coraline tenta fugir, e esse bicho-papão aí, essa entidade, ela faz o chão virar uma teia. Isso desestabiliza o chão da Coraline. Eu acho que isso daí foi uma referência também a essa questão, né, de que você perder o chão. Então, ela era uma mãe perfeita para poder atrair a criança. Aí, ela, quando consegue meio que prender a criança no mundo dela, transforma-se numa mãe super controladora. E na tentativa de não deixar a criança escapar, ela faz de tudo para fazer a criança perder o chão. Então, tá aí um exemplo, uma referência interessante de como esse arquétipo se relaciona, né? Para quem não entendeu bem como funciona essa questão. Mas não se assustem também que a aranha não tem só esse significado, não tem só esse arquétipo, né?
ela também pode ser um arquétipo de cocriação, porque a aranha, ela constrói a própria casa, ela tem maestria, né, com a própria teia. Então, também não vamos nos focar apenas nisso, mas fica aí um exemplo legal para poder entender um pouco melhor sobre fobias e coisas do inconsciente. Para não dizer que a mãe era alienante, ela desloca esse medo para o medo de aranhas, pois estas simbolizam aprisionamento pela associação com o inseto preso na teia. Há, portanto, um estresse positivo gerado pela adrenalina, mas totalmente estéril, ou seja, um medo irracional sem sentido, uma vez que não é verdadeiro perigo que é levado em consideração. Medo sem sentido, não que ele não tenha, né, seu mérito, é um medo real na cabeça da pessoa, na vivência da pessoa, digamos assim, né? Porém, ele não tem realmente um embasamento. Vamos pegar essa diferença que é importante também, né? E aí vem um exercício aqui. O medo não é uma massa compacta. Retome as listas dos seus medos, aquelas 2 listinhas anteriores, e tente distinguir quais são os medos racionais, os medos irracionais e as fobias. Consegue fazer isso? A lista, agora dividida em 3 categorias, vai ficar menos assustadora. E com certeza você vai conseguir vê-la um pouco mais claramente. Então aí nós já vamos desmistificando, né? O que era uma grande coisa já vai se tornando assim um pouco mais conhecido, né? Um pouco mais reconhecível. E o que você sente diante desta nova lista? Ela te dá vontade de adentrar nessa parte da sua história? Que medo? Qual desses medos você gostaria de superar em primeiro lugar? Aí entramos numa nova parte aqui. O medo se inscreve no corpo e só pode se desinscrever pelo corpo. Então aí vem aquela parte importante, né? Tá falando aqui que o nosso cérebro, ele tem neuroplasticidade. Isso é um termo muito importante que diz que o nosso cérebro não é engessado. Sempre existe uma chance de reaprender alguma coisa ou de aprender algo totalmente novo. Sempre existe uma chance de ressignificar as coisas para você. Então, os medos, eles podem ser reescritos na sua história. Por exemplo, o que eu falei agora há pouco, né? Que muita gente pode ter um medo inconsciente de aranhas por ter o medo da prisão da teia, digamos assim, né? Isso é uma questão bem da psicologia mesmo, essa questão de arquétipo, de medo do inconsciente, eu posso trazer mais explicadinho depois. Não é a minha área, mas eu posso trazer alguma coisa, uma pinceladinha para poder esclarecer melhor. Deixa aqui nos comentários se você se interessar. O que acontece? Muitas pessoas podem ter esse medo inconsciente pela sensação de estar aprisionado, ou mesmo pela sensação de estar vulnerável, porque a aranha, ela tem digamos, uma mobilidade muito rápida e imprevisível, né? Então, muita gente pode acabar ficando desconfortável perto desses bichinhos. E aí, o que acontece? É possível também trazer uma ressignificação mais positiva, enxergando a aranha como uma forma de beleza, uma forma de criação. A aranha cria a própria casa, ela é capaz de fazer manobras, digamos assim, né? Ela tem um corpo muito bem projetado, então a gente pode trazer essa questão de ressignificação. E o que acontece? Como o cérebro tem neuroplasticidade e o corpo pode ser readaptado, nós vamos trazer agora essas questões, esses sintomas físicos para serem analisados e serem transformados. Como o medo se expressa em seu corpo? Marque aí as casas que têm a ver com você. Então, eu vou falando aqui e você vai marcando aí as partes que têm a ver com você. Sinais físicos. Esses medos que você anotou aí, o primeiro que você anotou que gostaria de resolver primeiro. Por exemplo, eu coloquei que o meu é medo de falar em público. Que inclusive eu não resolvi aqui no outro exercício, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Opa, volta, rebobina. Que nós vimos que o medo de falar em público é um medo irracional porque não é um perigo real, né? Uma coisa mais projetada na mente da pessoa. Então, ok. Aí voltando aqui para trás, aqui para frente. Bom, vou dar aqui meu exemplo também.
Quando eu estou com medo de falar em público, eu sinto garganta seca ou com nó. Isso é verdade, eu sinto a garganta travando às vezes. Sinto arrepios. Você sente também no seu medo? Marca aí. Você sente que está sem fôlego? Eu sinto às vezes sem fôlego. Bom, você foge, sebo nas canelas, pernas pra que te quero, ó, tá escrito aqui. Dessa vez a piadinha não foi minha. Pernas pra que te quero. Bom, as pernas ficam bambas ou paralisadas? Teve uma época que pra mim acontecia isso, hoje em dia já não acontece mais. Os seus dentes batem? Pra mim não. Fica com os pelos arrepiados? Fica de cabelo em pé, dá aquela ouriçada no cabelo da nuca, sabe? Assim, aquela coisa, arrepia até a espinha. Aquele calafrio na espinha, tipo, ai meu Deus. Que tem medo de altura, que deve sentir muito isso, né? Aquele arrepio assim, ai meu Deus. Olha lá pra baixo, olha pra aquele abismo e fica, ai meu Deus, só de pensar. Dessa vez eu não tenho esse medo. Mas, seguindo, né? Fica de cabelos em pé. O sangue congela nas veias. Para mim acontece, ficar com a mão gelada e coisas assim. O coração bate muito mais rápido. A testa fica molhada, o suor escorre pelo seu rosto. Você treme como vara verde? Sente o frio na espinha, que eu falei. Você tem uma respiração ofegante. Sente um aperto no peito? Para mim não. Sente um aperto no plexo? Sente um aperto no estômago? Tem a sensação de pressão na cabeça e se sente incapaz de pensar? Essas duas coisas para mim acontecem às vezes. Tem expressões de rosto, por exemplo, os olhos ficam baixos, sobrancelhas levantadas. Eu tenho muito disso, assim. Eu acho que é legal dar esse exemplo aqui para vocês, porque muitas vezes é um exemplo ignorado. Ele passa despercebido para as pessoas, né? A gente tem muitas expressões. Nós nos comunicamos tanto não verbalmente quanto verbalmente. Então, muitas vezes é fácil você perceber o medo de alguém ou uma reação de alguém apenas observando a expressão da pessoa, ou o seu próprio medo também. Hoje em dia tem na internet aqueles leitores faciais, é uma coisa assim, né? Tem uns investigadores que fazem sucesso. Mas nem todo mundo conhece, então é bom eu explicar aqui também. E aí eu, por exemplo, eu faço muita careta quando eu vou falar. Antes de eu gravar vídeo, eu faço muita careta, assim, fico tipo... Primeiro, me dava um nervosinho, ficava... Aí eu comecei a perceber que isso até ajuda. Olha aí, de novo, ressignificação, né? Às vezes fazer uma careta, fazer uma coisa assim, também ajuda a quebrar um pouco o gelo. E existe uma técnica de teatro que fala sobre isso, sobre você se mexer um pouco para poder meio que quebrar o gelo, né? Então é bacana aí trazer esse apanhadão para vocês. Se vocês estão gostando dessas dicas a mais que eu vou comentando, coloca aqui nos comentários para eu ficar sabendo o que vocês acharam, tá? Se curtiram alguma coisa, se não concordaram, coloca aqui que eu vou adorar saber. Bom, o que mais nós temos aqui? Ainda tem bastante coisa. Aperto no estômago, sensação de que a cabeça fica meio incapaz de pensar, daquela travada, né? Sobrancelhas ou olhos sobrancelhas levantadas ou olhos baixos, né? Que são expressões do rosto. Tiques de linguagem. Eu tenho tiques de linguagem. Fico, né? E olha como é bacana a gente trabalhando isso, né? Esse reconhecimento. É igual ele falou aqui. É muito importante a gente poder fazer isso. E por isso também é bacana a gente, ele falou, né? Chame um amigo para fazer isso com você. Um amigo que seja de verdade mesmo. Porque vai te ajudar a ter esse retorno. Tem uma linguagem corporal significativa, por exemplo, você vai cruzar os braços ou ficar com os ombros muito arqueados, muito assim. O seu tom fica anormal, você acaba falando muito rápido ou muito devagar. E você corta a fala dos outros. Alguma vez, alguma coisa aí te faz cortar a fala dos outros? É um medo que te pega tanto que você nem deixa os outros acabar de falar?
Olha aí, outra maneira de reconhecer algum medo que você talvez nem sabia que tinha, né? Começar a observar isso. Qual é a sua reação quando as pessoas falam de tal coisa? E vai lembrando e vai anotando na sua listinha lá no começo. E aí vem sinais mentais. Eram sinais físicos, agora vem os sinais mentais. Você questiona-se muito sobre o futuro? Se vai passar no exame, se vai conseguir pagar as contas, se você vai ser convidado para alguma coisa, se vai ser aceito, se vai ser enganado, se vai ser abandonado ou julgado, é um medo bem comum, né? Você está em conflito. Vem outra parte agora, né? Você está em conflito abertamente ou de maneira escondida sobre o seu trabalho, sobre o seu relacionamento ou com um amigo? Se sente vítima de alguma armação, coisa assim? Aí vem outra parte. Você remoe o passado? Você sofreu alguma injustiça e isso não passa na sua mente? Ou você recrimina um comportamento, por exemplo, eu deveria ter feito tal coisa? Ou você guarda rancor de alguém, ou você se arrepende de alguma coisa? Vai marcando aí o que você acha. Outra parte para ajudar a identificar como o seu corpo está expressando os seus medos. Você se julga? Por exemplo, você não se aceita intelectual ou fisicamente em alguma questão, em algum ponto, né? Você não se ama bastante? Você acha que não tem autoestima ou não tem amor próprio bastante? Ou você, por algum motivo em geral, se acaba se desvalorizando em algumas situações? Outra parte, você se sabota? Por exemplo, recusa promoções no trabalho ou provoca o fracasso na sua relação amorosa? Provoca fracasso em algum exame, alguma prova? Em algum momento de pressão, né, você deixa desmoronar a situação? Não termina o que começa? Não uma questão pontual, mas tipo, muitas vezes, sabe? Se isso acontecer muitas vezes, você já fica de olho. Você se sacrifica muito ao dizer sim ao outro, em vez de dizer sim para você, né? Então você acaba escolhendo muito o outro ao invés de você mesmo. E outra parte, você se compara muito com um amigo, com um colega, com um parceiro? Tá ficando bem longo o vídeo. Bom, tem uma parte interessante aqui. Agora que nós fizemos esse paralelo, reconhecendo ainda mais os tipos de medo e como eles se expressam no nosso corpo, tem um textinho aqui para trazer uma maneira mais lúdica de avaliar isso. Vou te mostrar que o medo é corporal, sim. Porque, afinal de contas, nós dizemos estar morto de medo, suar frio, ficar arrepiado, ter o coração na boca, ter um baita medo, ter dor de barriga. É isso, o medo é visceral. É de arrepiar os cabelos. Um nó na garganta, pernas para que te quero, ter medo que se pela, ter cagaço, ficar branco de medo. Outra frase comum, gato escaldado tem medo de água fria. Medo de gelar o sangue, estar em palpos de aranha, essa achei novidade. Entrar em pânico, tremer que nem vara verde e ter medo da própria sombra. Então são aí exemplos de que no nosso próprio inconsciente, no dia a dia, nós usamos expressões físicas para falar sobre o medo. Então tá aí, o medo é visceral. E aí vamos lá, né? Dê um rosto ao seu medo. Aqui tem um espacinho em branco. Você pode, sei lá, fazer no celular ou é indicado que se faça também com um lápis, porque o trabalho da mão, ela se relaciona muito com o seu cérebro. É um exercício muito mais pessoal, muito mais íntimo você usar caneta e lápis. Caneta ou lápis, né, em vez de usar um desenho digital, né, com o dedo assim, né, então você vai usar mesmo a posição da pinça na mão. Então é isso que eu indico, mas, né, cada um faz o que tem ao alcance. Então o exercício é, dê um rosto ao seu medo. Se o seu medo fosse um animal, qual seria ele? E mais, como se comporta esse animal? É interessante comparar o seu medo a um animal, pois é uma porta de entrada para uma emoção. Ou seja, pode ser um gatilho muito mais prático, né?
Com efeito, como veremos ao longo deste caderno, o objetivo é sempre retornar à emoção e às sensações geradas pelo medo. Interromper o mental que impõe a sua lei, ou seja, interromper o processo mental que está ali tomando conta da situação. Então, desenhe aqui este animal. E você pode também recortar, fazer colagens para complementar, né, o seu trabalho. Aí você para, dá uma olhadinha, tá falando aqui, né? Para, dá uma olhadinha e verifica quais são as primeiras emoções que aparecem. As primeiras, assim, rápido. As que aparecem espontaneamente, né? Bom, trocando aqui. Se o seu medo fosse um personagem de filme, romance, história em quadrinhos, como ele seria? Faça o mesmo processo. E se ele fosse um objeto? Faça o mesmo processo. Faça o desenho, pode complementar com recortes e colagens. E você deve também colocar as primeiras emoções que surgem de imediato. E aí aparece aqui uma parte importante e bem interessante. É uma parte que muita gente passa sem perceber, porque ela é meio que camuflada. Eu falei um pouco antes que nós inconscientemente não queremos encarar nossos medos. É aqui vem explicar um pouco melhor, né? É porque nós não queremos lidar com as nossas impotências. É aquela sensação de estar vulnerável. Por exemplo, a ideia do penhasco, né? Como que você vai poder combater uma queda do penhasco? Você não vai nem chegar perto, para você não chegar a sentir a sua impotência, a sua vulnerabilidade naquela situação. Só que também tem outra questão. Acontece da pessoa ter medo da própria potência. Por quê? Muitas vezes, o que causa medo é a potência de outras situações. A violência é uma forma de potência, mas uma forma negativa. Então, uma pessoa que passou por muitas situações violentas, por exemplo, ela vai ter medo disso, de ver outras pessoas violentas, ela pode ficar com um certo trauma, e ela pode também ter medo de ser violenta, porque ela vai associar a potência, essa exaltação, digamos assim, ela vai associar qualquer tipo de exaltação maior a uma situação violenta. Então tá aí outro ponto onde os medos se manifestam no nosso inconsciente, né? Por todas essas razões, recalcamos a maioria dos nossos medos, ou seja, não temos consciência deles, nós os varremos para debaixo do tapete. E aí vem aqui outro exercício. Identifique situações às quais você vira as costas para o medo. Aí tem tudo bonitinho para você colocar, né? Coloque situações do seu trabalho, situações nas suas relações, situações na sua vizinhança, no seu lazer e outras. Agora só mais uma parte aqui, porque já está bem longo esse vídeo. Então, com um trabalho sobre si mesmo, que é o que nós estamos fazendo aqui, é possível trazer o medo por trás do medo para a consciência. Então, o que eu quis dizer agora há pouco, com essa parte aqui sobre ter medo de agressões, tornar a pessoa também com medo de ser agressiva. Quer dizer o quê? Que existe um medo por trás do medo. Que, na verdade, nós não temos medo de situações específicas, nós temos medo de símbolos. Por exemplo, a aranha, que foi um exemplo que apareceu agora há pouco, ele também cita aqui de novo, né? Que pode representar alguma autoridade materna. Só acredito que também até paterno, né? Que às vezes se relaciona, mas eu não vou aprofundar nisso agora. Mas enfim, pode significar alguma autoridade materna. E tudo que se referir a isso vai trazer um medo similar. O medo de fazer uma prova. E aí tudo que for parecido com uma prova pode nem ter nada a ver. Pode nem ser uma coisa de escola, de faculdade. Mas fica parecido com uma prova. Por exemplo, você vai fazer aquela brincadeira de trivia. Aí tem que responder as perguntas, né, ali na hora. É uma coisa em grupo, tá? A pessoa pode ficar ansiosa se ela tiver medo, né, de fazer esse tipo de coisa.
Então, também é válido ver isso, ver que existem os símbolos por detrás. Inclusive, o que eu falei agora há pouco de arquétipos tem muito a ver com isso, né? Que é uma coisa mais a ver com o símbolo. Uma coisa, digamos assim, uma coisa mais raiz, não algo específico, mas algo maior, algo mais genérico, que representa outras coisas. O símbolo da aranha, que pode representar uma figura materna. Vocês entenderam? Existe uma relação de símbolos e os medos, eles se comunicam com a gente e vice-versa através disso aí mesmo. Então, gente, tá aqui o comecinho do livro, ainda tem mais coisa pra gente falar. Manda um feedback aí, comenta o que vocês acharam. Pergunta sobre essa parte ou até indicações para a continuação desse vídeo. Como é um modelo de vídeo diferente, vai ser bacana vocês participarem, interagirem, né? Ou aqui ou também lá no Instagram. Vai ter o link do Instagram aqui na descrição do vídeo. É uma coisa bem interativa. Eu tentei fazer assim um vídeo um pouco mais interativo também. E aí a participação de vocês é fundamental para a gente ter assim essa troca. Se vocês estão realmente achando interessante, se está sendo útil, se está sendo funcional, que às vezes eu fazendo dessa maneira não está ajudando. De repente eu posso fazer de alguma outra maneira, trazer alguma fotinho, alguma coisa assim para ficar mais fácil de entender, tá? A ideia mesmo é trazer o modelo desse livro que é interação, simplicidade, resolução de situações do cotidiano através de gatilhos, através de conscientização, de informação, que é também o assunto do canal, né? Não é aprofundar na psicologia, mas trazer conscientização e informação sobre alguns assuntos da inteligência emocional, tá bom? Então, vamos junto nessa. E eu curti bastante fazer esse vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Deixa a sua curtida aí, compartilha com aquela pessoa que vai achar o máximo, aprender um pouco mais sobre isso de uma maneira mais divertida, um pouco mais descontraída. E é isso aí.